Vamos começar aqui mais um tutorialzinho para vocês. Comecei essa playlist, esse é o segundo vídeo, né? O primeiro eu comentei algumas coisas, né, alguns conceitos sobre projetos e sobre as tecnologias envolvidas aqui nesses softwares, né? E hoje, propriamente dito, eu já quero iniciar alguns recursos aqui. Acredito que esse tutorial vai ficar por conta de modelagem 2D, talvez uma outra coisa de modelagem 3D. Então tá. Na aula passada eu já tinha começado aqui uma pequena apresentação sobre os comandos, né, e tudo mais. Para essa aqui eu vou começar pelo sistema de arquivos. Então, abri o software, tá aqui, tá? Vou vir cá em novo. Beleza, canto superior esquerdo aqui, né, eu tenho algumas barras habilitadas aqui, mesmo que nenhuma peça esteja aberta, né, eu tenho aqui uma introdução, ferramentas e um collab. Beleza, cheguei aqui. À esquerda você já vê aqui algumas pastas, né, com o sistema inglês, sistema métrico, projeto de molde, um PTBR aqui, e eu criei uma pastinha aqui de Senai que eu tinha alguns arquivos aqui de folhas para aula. Eu vou vir cá no sistema métrico, tá? E aqui você já vê que ele dá algumas opções aqui. Vamos tentar entender quais opções são essas, né? A primeira aqui, o primeiro arquivo, que é o ponto .ipt, tá? Ele é o arquivo geral de modelagem de peças, tá? Eu posso escolher ele aqui numa opção que já vem habilitada para o sistema de chapas, tá? Chapas metálicas. Você pode abrir também uma peça padrão e depois convertê-la para chapa. Então, apesar de que aparecerem 4 opções, né? No caso, 2 de padrão normal e 2 para chapa metálica, né? Aqui a gente tem uma diferença de unidade de medida. Uma vai estar aqui no sistema métrico e o outro aqui vai estar no sistema, acho que é o inglês, né? Polegada, né? Tá. Temos aqui também um conjunto de recursos para montagens, tá? Então a gente tem sempre as montagens padrão, né? Aqui em milímetro e DIN. Eu tenho aqui projeto para molde, tá? Uma opção já específica. Lembrando que nesses padrões eu posso converter para os outros formatos. Eu tenho aqui alguns conjuntos de montagens para peças soldadas, tá? E aqui você vê que com normas diferentes. Eu tenho ANSI milímetro, BSI, DIN, enfim, diversos formatos. Para não se perder, você que está começando aí, você vai ficar sempre aqui no padrão milímetro, no padrão milímetro. O recurso de chapa você vai ver depois. Vamos começar primeiro aqui pelos recursos das modelagens, antes de mexer com o recurso de chapa propriamente dito, né? Tem mais uma abinha aqui, ó, que é desenho, criar um documento anotado, né? Então aqui eu tenho o formato tradicional DWG, tá? Eu tenho um formato dele aqui que é o IDW. Então na hora que você for fazer o seu detalhamento, você vai vir por aqui, né? Eu tenho uma folhinha aqui do Senai, eu costumo já meter nessa, ela já está configurada. Como essa é uma playlist de tutoriais, eu provavelmente vou fazer um tutorialzinho aqui ensinando você a editar, né? Aqui você também vai, dentre os sistemas de arquivo aqui do Inventor, você vai ter também um arquivo que agora eu não tenho certeza se eu acho que é o IPJ. O IPJ, ele vai salvar informações referentes às configurações que você já fez, tá? Então você quer configurar alguma coisa, já deixar um formato de folha já inserido, um formato de estilos de linha, configuração de onde estão as suas peças de referência, enfim, é uma coisa um pouco mais fina assim, né, mas também tranquilo, a gente pode gravar um vídeo aí depois. E aqui, na hora que você for detalhar, você pode vir cá, pegar um padrão normal aqui, ANSI, ISO, algum desses aleatórios, já vai vir algumas folhas prontas, né, um formatinho já ali meio grosseiro, e mete bronca. Se você está começando, o importante é você vir cá criar uma peça, se for necessário você está fazendo uma montagem, cria sua montagem padrão, depois você precisa detalhar, pega qualquer um desses formatos aqui, sem medo, abre, detalha. Com o tempo, você vai agora pensar em configurar, né, em ter seus próprios modelos de folha e tudo mais, de acordo com a sua necessidade, né. E você vai encontrar muitos desses modelos já prontos na internet, né, você poderia só carregar algum ou você mesmo configurou o seu poucas coisas, você vai colocar ali, provavelmente ali algumas informações de espessura de linha, se você deixou algumas peças de biblioteca em algum lugar, né, você desenvolveu alguma coisa, você indica onde está essas peças, né, para ele já encontrar automaticamente na hora que você estiver desenhando, mas tudo bem tranquilo. Beleza, daqui eu vou entrar em padrão, lembrando que cada, projeto que você inicia aqui, né, cada arquivo que você escolhe trabalhar, ele vai te dar opções de botões, de barras, de ferramentas diferentes, isso é óbvio, né. Falei num vídeo passado que se você tá, por exemplo, numa folha de detalhamento,
não tem por que você ter recursos de modelagem 3D, né. Mas tá, então tô abrindo uma peça nova aqui e vamos dar uma olhada aqui na nossa área de trabalho aqui. Você tá batendo o olho, eu falei isso muito no outro vídeo, aprenda a dar uma olhada aqui, né, a procurar as coisas, você vai ganhar muito. Aqui de cara, né, eu tenho aqui uma barrinha de acesso rápido aqui em cima, a primeira coisa que a gente vê, né, a barrinha aqui de acesso rápido. Então aqui eu tenho alguns comandos já, né, o novo, abrir, salvar, voltar, avançar. Alguns comandos aqui, já posso modificar aqui a aparência, né, inserir uma aparência na peça, mudar a cor no caso, né, textura. Isso aqui é mais para quem aqui eu vou te falar aqui, muito pouco utilizado esses recursos, tá. Quando você quer gerar alguma imagem, alguma renderização, eu já falei, você manda para o Revit. Eu trabalhava na mecânica, então, assim, quando a gente precisava renderizar alguma coisa, né, ou seja, trabalhar, colocar textura, iluminação, a gente passava para o núcleo da arquitetura, e o cara já manjava demais, fazia uns vídeos maravilhoso. Mas se você quiser, por exemplo, fazer os recursos aqui de vídeo, ele tem o estúdio, né, ele tem a parte toda aqui para você pegar o seu desenho, colocar textura, iluminação, sombra, tudo ali, e fazer seu vídeo. Então, a segunda aba aqui vai ficar os recursos mais utilizados aqui, né. Eu tenho a aba arquivo, que já vai vir aqui com quase as mesmas opções ali de acesso rápido, né. Aqui eu vou ter as propriedades, né, dos meus arquivos, enfim, várias informações aqui. Primeira abinha aqui então, aqui eu vou ter as abas, né, que vão variar de acordo com a peça que você está utilizando aqui, né. Aqui vão ter os agrupamentos dos recursos. Aqui ele está utilizando o Ribbon, né, que é um agrupamento, se eu não estiver enganado, da Microsoft, onde ele agrupa ferramentas similares em bloquinhos. Então, você vem cá, você tem o bloquinho esboço, e nesse bloquinho aqui eu tenho o esboço 2D e o 3D. Eu tenho aqui o bloquinho criar, né. Aqui eu tenho os recursos, né, de extrusão, revolução, varredura, enfim. Você vai vendo aqui que tem vários, né, bloquinhos com recursos que obviamente são similares. Então, por mais que você não saiba exatamente onde está um botão, você já pode começar a deduzir e procurar. Poxa, você está assim: "Ah, eu já fiz meu esboço, eu estou na modelagem 3D", então vem na aba de modelo 3D. O que você quer fazer? "Ah, eu quero criar uma forma geométrica, eu quero pegar um quadrado e fazer virar um paralelepípedo". Beleza, então acha aqui o recurso que você quer, dá uma olhada. Quando você deixa o mouse aqui em cima, ele abre aqui algumas dicas, né, uma janelinha de dicas. Então tá aqui extrusão, tem a tecla de atalho, ele está te orientando em como esse recurso funciona, tá. Então tem essa barrinha de dicas rápidas aqui quando você passa o mouse em cima do recurso. Beleza, você fala assim: "Ah, eu tenho que desenhar um recurso para fazer, né, uma coisa em 3D", você vai lá para a aba de esboço. Então aqui você vai ter, né, vários recursos aqui de formas geométricas, né, recursos aqui de modificação, de padrão linear, circular, né, enfim. As partes de restrições você vai utilizar muito aqui, tá, essa aba aqui, para fazer seu desenho ficar todo posicionado. Lembrando que aqui a gente está num software de elementos finitos, então se você não posiciona adequadamente isso aqui, vai inserindo erros, conforme seu projeto vai crescendo, esses erros vão se acumulando. Vai chegar em alguma parte do seu projeto que você vai tentar atualizar, fazer alguma modificação, ele vai começar a dar umas travadas, umas engasgadas, vai gerar alguns erros. E ou você pode resolver tudo na hora, que na playlist de projeto eu passei por isso, né. Foram surgindo alguns errinhos ali, eu deixei ele corrigir automaticamente, eu não sei nem onde estavam esses erros. Mas aqui no caso, por uma peça super pequena, eu estava fazendo uma montagem, não sei, com 10, 20 peças. A hora que você está com uma montagem com milhares de componentes ali, esses erros vão travar seu projeto. Você tenta mexer nele aqui, gerar alguma coisa, ele engasga, né, porque sucessivos erros que ele tem que corrigir toda vez que ele vai fazer essa análise, por mais simples que seja, né. Então é sempre bom utilizar aqui os meus comandos de restringir e desde o meu modelo 2D, deixa ele completamente definido, e avançando. Sempre que você é claro, né, gente, na rotina de um escritório ali, a gente está sempre trabalhando contra o tempo. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu sei que projeto que faz o projeto ser bom é tempo. Não é nem a habilidade do peão, né, um peão ruim, se você deixar ele muito tempo, ele vai fazer um trem maravilhoso. Então, às vezes, você não tem tempo, você até sabe como melhorar um recurso, mas por falta de tempo você vê alguns erros e vai deixando. E isso é uma péssima prática de projeto, porque mais uma vez, né, conforme você for aumentando o tamanho desse projeto, esses erros vão concatenando, vão somando. Então, encontrou um errinho já aqui na montagem, tenta corrigir. Chega num ponto que você não está entendendo o que está acontecendo, é um recurso simples, é uma peça simples, deleta ela, abre uma nova, saca.
mas tenta deixar o projeto todo definido, todo organizadinho, e isso para você no futuro ali, a hora que você tiver com grandes montagens, vai facilitar, vai gerar menos erros, tá. Beleza, então vamos vendo aqui os recursos, eu tenho mais um aqui, uma abinha de anotações. Eu até comentei que eu praticamente não uso anotação aqui no 3D, anotação para mim eu vou lá no 2D, só na folha, uns recursos aqui de inspeção, né, ferramentas, enfim, várias abas aqui. Vamos olhar mais aqui, à minha esquerda aqui nessa lateral, eu tenho aqui a minha janela de navegação, né. Aqui eu vou ter a hierarquia das minhas peças, né, qual peça eu montei primeiro. Então, às vezes, dependendo da hierarquia que tá, eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Vamos supor que eu quero mexer num recurso de uma peça, eu quero que ele aplica em outra. Então, assim, essa peça que eu vou mexer, ela tem que estar acima na hierarquia. Vocês vão entender isso na prática. Aqui eu consigo, por exemplo, encontrar os recursos, né, suprimir, excluir, clicar aqui de forma rápida e editar. Então, tudo que você desenvolver vai estar aqui. Tenha também em vista que é um lugar que você vai frequentar muito aqui em procurar tudo que você está precisando. Aqui eu já tenho aqui de cara aqui, né, vistas, né, então eu tenho a principal, isométrica, frontal, superior. Eu tenho aqui os meus planos de origem, né, que dá o meu zero aqui da peça para mim poder desenhar, fazer tudo que eu precisar. Eixos principais também, um ponto de centro da peça, tá? E aqui é o final. Eu posso, com esse final, a hora que eu desenhar alguns recursos aqui, a gente vai ver, eu posso mover esse final aqui e automaticamente suprimir alguns recursos. Interessante. O que mais que eu posso falar para vocês? Se eu aqui na tela clicar com o botão direito, ele vai abrir para mim também alguns comandos rápidos aqui, tá? Então, o que que apareceu aqui, ó, uma janelinha com esboço novo, cotas, né? Arredondamento, alguns recursos, tá? Então, lembra disso aqui, isso aqui também acelera bastante. Aqui no canto inferior aqui, né, nessa barra aqui, vai ficar todos os meus desenhos que estão abertos aqui, né, e a minha página inicial. Aqui eu troquei o nome da pasta e perdi a referência, né, eu tenho que ver isso aqui. Então, conforme você for desenvolvendo mais peças, montar esses recursos vão ficando em aberto aqui. Lembrando que, se você está com um computador simples, gente boa, humilde, igual o meu aqui, um Lenovinho, quanto mais recurso você tiver aberto, né, mais difícil é de você trabalhar. Então, assim, tentando otimizar o seu desenvolvimento, mantenha o mínimo de recurso que você está trabalhando aberto. É o que você precisa para entender, para tirar medida, tirar cota, e fecha o restante todo. Aqui eu ainda tenho mais uma aba aqui à direita que eu quero comentar, de visualização. Você vê ela aqui, né, que eu vou deixar esses 3 planos aqui, ó, só selecionados. E aí quando eu movimentar aqui, você vê, né, ele está mexendo aqui, né. Então eu já posso escolher planos que são fixados aqui só clicando nesse cubo, tá. Muito bom na hora que você está precisando só girar, mexer alguma coisa em 90 graus, algum trem assim. Eu tenho aqui mais alguns outros recursos que eu utilizo bastante aqui, tá, esse aqui, né, do modos de visualização. Então eu costumo trabalhar sempre aqui com sombreado com arestas, é o modo que eu mais gosto, tá. Mas às vezes é muito importante você dar uma olhada na estrutura de arame, né, mostra só as linhas, então você pode ver dentro do projeto. Obviamente, se você vem aqui na aba visualizar, você ainda pode escolher aqui a opção de vista de corte, fazer diversos recursos aqui para você poder observar dentro do que você está desenhando, né. Então tá, aqui foi uma apresentação, rápida aqui da área, vamos utilizar alguns recursos aqui. Vou deixar aqui na aba esboço, que é que eu quero trabalhar, e eu vou escolher um plano para mim começar. Vou pegar aqui, por exemplo, esse plano aqui, vou clicar com o botão direito e já me abre aqui a opção de novo esboço. Vou clicar nela. Beleza. Então aqui agora, você vê que abriu os comandos aqui do recurso de esboço. Se eu tentar vir cá em outra aba, você vê que os recursos estão suprimidos, né? Então tá habilitado os recursos aqui de edição de esboço. Eu tenho aqui minha opção no canto superior direito, um Vzinho aqui verde para encerrar. E aqui, vamos começar do básico mais uma vez, né? Recursos de linha. Clicando aqui, vamos ver que opções de linha que eu tenho. O linha recurso reto, 2 pontos, né? Eu tenho aqui o spline, né, para mim fazer as linhas curvas. Tem spline com interpolação. Eu posso inserir uma curva, né, uma equação aqui, né, para gerar para mim uma curva. Curva de ponte aqui, enfim, vários recursos. Não apavora, o recurso que você vai utilizar é o linha. Na hora que você vem para cá, você pode, né, só simplesmente dar um clique aqui, ele já marcou o ponto inicial. Você pode inserir
aqui, né, os comandos para ele, aqui ele tá me dando 2 abas flutuantes ali, ele tá me dando comprimento e grau, então eu poderia vir cá e falar: "Ah, essa aqui é uma linha com, 100 milímetros", aperto o tab, ele troca de janela, e posso falar que tá 45 graus aqui. Então, ele já gera ali para mim o recurso. Percebe que o meu recurso aqui, ó, ele já me gerou uma linha pontilhada, que é o minha referência para esse ângulo, tá. Ele me gerou aqui, uma linha que está com a coloração verde, isso significa que ela está o quê? Ela não está restringida, eu posso movimentar ela aqui à vontade pelo meu desenho. Lembrando que, dica de projeto, né, você tem que deixar esse desenho seu completamente definido, que é muito mais fácil na hora de você fazer a análise. Então eu vou definir ele aqui. E aqui no meu na minha aba aqui do esboço, eu tenho o comando restringir, e nele tem diversos recursos. Vamos dar uma olhada aqui. Eu quero pegar esse recurso aqui, que é o restrição coincidente. A janela de dica aqui ele já está me ensinando, né? Eu vou clicar aqui em um ponto, em uma linha ou em 2 pontos. Ele vai deixar esses recursos coincidentes. Tá? Eu vou fazer o seguinte: antes de deixar esse recurso coincidente, eu vou vir cá e aplicar mais um recurso aqui de desenho. Eu tenho círculo com ponto central. Como que eu utilizo ele? Tá aqui. Deixou o mouse, ele te ensina. Ponto central e segundo ponto no espaço. Eu tenho aqui círculo com tangente, deixou ele aqui, ó, ele tá te falando lá que são 3 linhas para definir o centro, ok? E eu tenho elipse, que também é um recurso que você vai utilizar bastante. Se você quer fazer um rasgo, né, alguma coisa assim do tipo. Acho que rasgo fica mais fácil ali no retângulo. Mas então, eu vou desenhar um círculo aqui de ponto central, vou clicar no centro de referência do meu sketch, o zero. Vou dar aqui um ponto qualquer. Você vê que esse ponto aqui, ó, ele tá azul, talvez você não consiga entender aqui na tela, mas ele tá azul, significa que eu não consigo, né, ele tá restrito aqui no centro, eu não consigo arrastar ele, tá vendo? Eu tenho aqui, a hora que eu clico, eu consigo ver, ele tá aqui ativo aqui, em conjunto. Eu vou vir cá, eu vou especificar um diâmetro qualquer aqui, vou botar 100. Confirma aqui, ele tá completamente definido, todo em azul, beleza? Agora eu vou vir cá e vou utilizar o meu comando restringir. Eu quero que essa linha aqui, a 45, tenha como esse ponto aqui coincidente com o centro. Coloquei. Ela ficou completamente azul. Por quê? Porque ela já está definida comprimento, ela já está definida ângulo e ela já está fixada aqui no ponto. Então, com esses 3 parâmetros, esse desenho está completamente definido. Se eu deletasse, por exemplo, essa cota, ele ficou aqui agora, né, livre, e eu posso girar ele aqui. Então, percebe que a hora que eu giro ele aqui, ó, ele está mantendo o ponto fixo. Tá? O que eu fixei lá no centro. E o comprimento também. Então você tem vários recursos aqui. Eu posso vir cá também, ó, desenhar uma linha qualquer aqui. E eu tenho aqui o meu recurso de restrição tangencial. Posso clicar nele aqui, clicar na linha. E essa linha vai ficar sempre tangente a esse círculo. Não importa que conforme eu mexo ela, você vai vendo que ele vai mantendo o recurso tangente, né? Aqui, mostrando esses recursos assim isoladamente, mais uma vez, né? Esse playlist de tutorial é devagarzinho, esse é o propósito. Se você já manja demais, vai lá para playlist de projeto, tá? Aqui a gente tá mostrando os recursos um a um aqui para tentar não confundir. Então, vários recursos aqui, mais um recurso de arco. Mais uma vez, vou deixar o mouse aqui em cima, ele vai me dar aqui um arco de 3 pontos. Então, olha lá, seleciona os 2 pontos externos, né, do seu círculo e mais um terceiro ponto. E você pode vir cá e testar na prática, ó, selecionei 2 aqui pro meu arco, o meu terceiro vai me dar aqui, ó, o ângulo, tá. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui. Uma vez posicionado aqui, ó, você vê que ele tem um pré-definido aqui, um círculo, um ponto do centro do círculo. Eu posso vir cá colocar um ângulo aqui nesse arco, vamos supor que eu quero um arco só de 60 graus. Opa, coloquei, inseri número demais. Então tá aqui o meu arco. Esses pontos estão livres, então eu vou conseguir girar esse desenho aqui livremente, né? Deixa um pouco aqui eu conseguir girar. E eu vou vir cá e fazer o seguinte, olha a arte, vou restringir aqui coincidente esse ponto com aqui. E aqui ó, você vê que eu posso, né, mexer à vontade nele aqui, porque esses comandos não estão restringidos. Vamos supor que eu quero falar que esse arco ele tem aqui 100.
comprimento. Então agora ele está definido aqui como o comprimento do arco em 100, tá? O que mais falta para ele ficar completamente definido aqui? Ó, ele ainda está flutuando aqui, né? Eu poderia dizer para ele, vamos supor, vou vir cá desenhar uma linha aqui. A hora que eu passo aqui, ele tá habilitando ali para mim, tá vendo o ponto central? Ele habilita ele para mim o ponto médio, desculpa, né, do meu recurso. Eu vou pegar o ponto médio aqui, vou traçar um 90. Geralmente esses recursos auxiliares a gente quer deixar ele com linha pontilhada. Então aqui eu tenho formato, eu tenho recursos de linha aqui, esse botãozinho aqui, ó, de construção, ele troca a linha para tracejada, então vira uma linha de construção. Ela não vai aqui atrapalhar meu recurso. Então você vê que aqui ó, eu já estou conseguindo manter algumas coisas aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ele já pegou perpendicular, então essa linha está perpendicular. Eu vou traçar uma linha nesse centro aqui, auxiliar. Troca ela aqui para construção. E vou deixar aqui, ó. E vamos ver aqui por que que ele ainda continua. Ó, então ele ainda está movimentando aqui em algum eixo. Ele tem que manter ali, ó, tá vendo? Ó, aquele ponto. Você percebe que com poucos recursos aqui a gente já consegue fazer alguma coisa complexa, né? Então durante o seu desenho você vai perceber isso. Então você está modelando, define tudo que você está fazendo. Aqui mais uma vez, eu estou fazendo coisas aleatórias para vocês verem os recursos. Mas na hora que você está desenhando, você vai fazer muito dessas relações. Deixa eu ver mais um aqui. Eu vou pegar aqui um retângulo, um recurso muito utilizado. Eu tenho ranhura. Esse aqui que eu falei do rasgo, né? Muito utilizado aqui. Vamos pegar aqui um retângulo simples de 2 pontos. Cliquei 2 pontos, é o meu retângulo. Eu quero vir cá agora para esses recursos de arredondamento. Olha aqui. Eu posso ter um chanfro reto. Coloco ele aqui com 10 para ficar bem visível. Aqui ele já está com a opção aqui para mim, né? Simétrico, aqui está DD, né? Então são duas medidas iguais. Esse aqui ele já é assimétrico, né? Então medidas diferentes, D1 e D. E esse aqui acho que é com ângulo, né? Você seleciona uma da borda e dá ângulo para ele. Vamos testar aqui o primeiro recurso. Cliquei nas duas linhas, tá lá. Fez para mim um chanfro. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos vir cá e vamos usar o segundo recurso de chanfro aqui. Nesse 2 aqui, ó, ele já mudou aqui a minha abinha de acesso. A outra coisa, quando você entra em recurso, né, boa parte deles vão abrir para você uma janela. E nele vão ter os recursos de configuração do que você quer aplicar. Mais uma vez, é importante, nas primeiras vezes que você está utilizando, nas primeiras não, sempre, vem cá e ler o que está acontecendo. Então você vê que ele tem várias opções aqui, né? O que que eu estou procurando, ele tem recursos de ajuda aqui, né? Aqui eu tenho duas janelas de entrada de dados, então nesse recurso aqui, a fotinha talvez para vocês não estejam tão claras, né? Eu consigo ver aqui que ele está fazendo um chanfro para mim com abas diferentes, né? Não são iguais. Uma vai ter 10 e a outra vai ter... Vou deixar 2 que fica bem visível, né? Pelo que eu estou entendendo aqui, né, a primeira entrada é a maior. Então a primeira linha que eu clicar vai ficar com a maior distância. Tá? Então a linha que eu cliquei primeiro veio com o maior chanfro aqui, tá? Então bem simples aqui o recurso também já vimos mais um chanfro. Posso inserir texto aqui. Recurso ponto é muito utilizado, tá? Quando você quer utilizar o recurso de modelagem 3D de furos próprio para furo, né? O recurso de furo, o legal dele é que você já consegue inserir parâmetro de rosca, um monte de informação ali que você pode levar isso para o detalhe, tá? Para a folha de detalhamento, vai te acelerar a detalhar o sistema de parafusação, né? Que ele vai fazer ele de rosca. Então, você vai acabar utilizando muito aqui o recurso ponto também, né? E percebam que esses últimos desenhos que eu fiz, eles estão aqui completamente verdes, porque eu não vim cá em restringir, não posicionei nada, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. O projetar geometrias. Se você for lá na minha playlist de projetos, projetar geometria é bomba, né? Utilizo ele bastante. Eu estou numa montagem, eu já tenho outros componentes. Por exemplo, eu já tenho ali o corpo de um triturador, tem ali na playlist. Ele já tem um sistema de furação. E aí eu vou encaixar em cima dele a moega. E eu quero utilizar o mesmo sistema de furação. Em vez de eu ficar indo lá medindo, vendo
onde estão os lugares do furo, posicionando ali, utilizando recurso de furo ou de extrusão de corte, eu posso só vir cá e projetar. Isso aqui tem que ser, né, com outra peça inserida aqui, que eu não vou conseguir fazer utilizar esse recurso. Modificar. Aqui você vai ter muitos recursos, você vai utilizar bastante. Para mim aqui o mais utilizado é o dividir. Então em algum momento, vamos supor aqui, eu vim cá e vamos supor, vou fazer uma extrusão aqui, isso aqui vai virar uma gaveta. Vou vir cá em retângulo de ponto central, vou clicar aqui, vou fazer isso aqui, ó. Então vamos supor que eu quero, né, cortar aqui, aí eu vou, né, técnicas de projeto, vou deixar tudo alinhadinho aqui. Neste exemplo eu vou querer alinhar com o centro. Aqui vai ter, sei lá, 15 por 15. Tá aqui. Aqui na hora de eu fazer a extrusão, pode me gerar dificuldade, porque ele não consegue interpretar essa intersecção. Às vezes ele interpreta, às vezes não. Então, de boa praxe, eu já venho cá e uso o recurso dividir. A hora que eu passo o mouse aqui na linha do círculo, ele já vê as duas linhas ali do meu quadrado e já dá para mim aqui se eu quero inserir pontos ali. Eu vou clicar. Então, ele já inseriu. Aqui então virou duas linhas, né? E eu quero picar essa aqui também. Essa aqui também, piquei tudo. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este recurso aqui, com este aqui, e vou deixar ele de construção. Olha só, agora você já consegue enxergar que isso aqui é uma barra, né, redonda, com um rasgo aqui, né, para você inserir uma chaveta e travar ela. Então, o recurso dividido aqui eu vou utilizar bastante, tá? Recursos de escala, deslocamento bastante também. Vamos pegar aqui o deslocamento. Eu quero fazer um deslocamento dessa linha com 2 milímetros. 2 é pouco, às vezes vocês não enxergam, vou botar 5. Olha lá o que ele fez, ele pegou esse recurso e dobrou ele. Aqui eu tô parecendo um tubo agora, né, uma espessura de um tubo aqui. É claro que esse recorte aqui não vai existir, né, num tubo. Então aqui acredito que o deslocamento e dividir, muito utilizados. Uso de padrão, você vai utilizar muito esse recurso de padrão. Vou fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo, por exemplo, pegar essas 3 linhas aqui só. E eu vou vir cá em padrão circular. Eu preciso aqui, já selecionei a geometria, nessa abinha que apareceu aqui. Eu preciso aqui selecionar para mim eixo, né? Eu vou pegar qual eixo? O eixo meu é o que está passando aqui por esse centro. Se eu clicar só nesse ponto, eu acho que ele já entende, mas eu vou ser mais claro. Eu vou procurar qual que é o eixo aqui que eu quero, é o eixo Z. Então eu vou achar aqui o eixo Z e vou clicar nele. Eu não reconheceu, eu vou clicar no ponto então. Cliquei no ponto, ele reconheceu agora o ponto como eixo, já que era mais fácil no eixo, né? Mas ele achou o ponto. E aqui ele já vê aqui configurado uma geometria de 6 em 360 graus. Vamos supor que eu quero fazer dois recursos na metade, em 180. Só isso. Em cima e embaixo. Dou um OK aqui. Beleza, os recursos que eu selecionei, ele foi lá e aplicou eles aqui, tá? Então, você vai utilizar demais padrão retangular, circular e o espelhamento também. Vamos supor que você está desenhando alguma peça. Vou deletar isso aqui tudo, com exceção desse pontinho central aqui, né? Eu não gosto de deletar o ponto central. Vou deletar assim. Não passar pelo ponto central, estou só selecionando tudo aqui. Você vê que ele não está me permitindo deletar sem apagar o recurso de padrão linear primeiro, né? Então vou clicar aqui, botão direito. Ele nem está me dando o excluir, né? Que safadeza. Eu tenho que apagar as restrições aqui, né? Vamos ver aqui. Olha que loucura, não quer deixar eu apagar. Tem alguma restrição aqui que ele está mantendo aqui. Aqui eu tenho a opção de ocultar restrições. Vamos mostrar todas as restrições aqui. É o tanto de restrição, né? Alguma delas aqui é a responsável pelo padrão. E é com ela que eu preciso deletar, né? Vou deletar outros recursos aqui. Eu te falei, tá passando raiva com o trem que você precisa excluir. Vou excluir todas as restrições de uma vez. Agora me permite. Ainda não, vamos de novo aqui, excluir restrições. Aqui, vou selecionar tudo, né? Excluir restrições.
Olha pra você ver, alguma coisa que ele tá travando, não tô nem conseguindo excluir restrição. Não vou passar raiva, né, essa não é a hora. Vamos abrir aqui uma nova peça. Essa eu vou jogar fora. Já falei pra vocês, às vezes você está passando por algum problema simples no começo, faz outra peça. Não fica ali tentando procurar. Ali, eu acho que tinha alguma restrição, eu excluí todas as restrições, mas acho que tinha alguma restrição ali que estava me impedindo de deletar o meu recurso. Mas tá, vamos lá, eu quero mostrar os recursos aqui de espelhamento rapidinho, pra ela não ficar muito mais longa. Então vamos supor que eu quero fazer um recurso que vai ser revolucionado no modelo 3D. Talvez agora vocês não consigam entender, mas eu vou desenhar só metade dele aqui, tá? Não preciso desenhar mais que isso. Então eu posso linkar, por exemplo, vou fazer um recurso bem simples aqui, ó. Deixa ele aqui assim. E beleza. Esse recurso eu quero que ele esteja repetido na linha de baixo. Então eu posso linkar no meu espelhamento. Já estou com os recursos selecionados. E qual que é a linha de espelhamento? Eu quero nessa linha aqui. E beleza. Apliquei aqui. Eu posso linkar no meu sólido agora aqui e fazer uma revolução. Fazer uma revolução, né? Ai, ai, ai. Em qual eixo aqui? Eu vou colocar aqui eixo. Eu vou fazer um tutorial só de recurso 3D, que eu só estou querendo mostrar para vocês uma aplicaçãozinha. Então, eu escolhi aqui o eixo, pô, vai lá e me gerou aqui essa peça malucona aqui, feita pelas coxas. Não preciso de nada aqui. Então, beleza, né? Voltando aqui na aba de esboço, né, que é essa primeira playlist. Aqui eu vou vir aqui na minha árvore aqui de navegação, vou vir cá com o botão direito, vou editar esboço. Aqui, beleza. Então, passamos pelo de padrão. A gente viu aqui diversos recursos. Acho que diversos, não mostrei só o restringir. Então, aqui você vai ter várias opções. Vamos supor que aqui essa linha, tá vendo que ela tá inclinada aqui, né? Ela tem ângulo. Eu quero que ela fique. Eu quero garantir que ela fica restrita com horizontal. Eu clico aqui na linha, ó, restringiu. Eu não vou vir cá e conseguir mais por ângulo nela, tá? Então, eu tenho vários comandos aqui que vocês vão utilizar muito também de restringir, beleza? Inserir imagem, recurso de ponto tabela, não são recursos tão usuais aqui. No formato a gente já mexeu aqui, o formato para nós aqui é só mesmo trocar da linha contínua para a linha tracejada, né? Você vai mexer com linha é mais na hora de for fazer o detalhamento. Vou encerrar aqui. Então, pessoal, esse primeiro tutorial aqui foi para mostrar um pouco aqui a área de trabalho e falar dos recursos de esboço. E num próximo tutorial eu vou vir cá falar sobre os recursos de modelagem em 3D. Então aqui recursos 2D, né? Recurso aqui de geometria, de linha, né? Enfim, e mais uma vez, você vai ver isso aqui, aprender mesmo na prática, quando você estiver executando, né? Enfim,